Hoje vou mostrar a vocês os verdadeiros heróis da guerra mais sangrenta do século XXI, que pode se transformar na Terceira Guerra Mundial, já que as ambições de Putin não conhecem limites. Todo ditador tem aqueles que cumprem ordens criminosas. Hoje vou apresentar a vocês aqueles sobre quem Putin diz que são o futuro da Rússia. Essas pessoas, segundo seus planos, vão governar os russos comuns. Então, estão prontos? Isso vai ser e tanto. Eu decidi juntar todos os episódios sobre esses heróis em um único vídeo longo. Meu nome é Semyon, canal Mega Show TV. Vamos começar. Primeira história, ortodoxa. Adam Sherbakov, de Briansk, desde pequeno tinha uma inclinação para a vida criminosa e, por isso, ainda aos 17 anos recebeu uma sentença condicional por roubo. E em 2018 ele atacou uma garota, espancou-a com uma barra de ferro e roubou sua bolsa. Por isso, ele foi condenado a 9 anos e 6 meses em uma colônia penal de regime fechado. Mas já no verão de 2023, o ex-presidiário se tornou herói da Rússia moderna, assinando um contrato e entrando para as fileiras do Storm Z. Ele é Z. Um entre dezenas de milhares de criminosos iguais a ele. Porém, Sherbakov não aguentou o peso da vida militar. E já após alguns meses de serviço, ele desertou de Avdiivka. Sherbakov fugiu para a retaguarda profunda e se estabeleceu em Domodedovo, nos arredores de Moscou. Como esperado, ele logo ficou sem dinheiro. O desertor resolveu buscar dinheiro à moda antiga. Ele pediu ao morador da cidade de Vidnoye, o aposentado local Roman Legoida, para lhe dar uma carona, e no caminho roubou e matou. Ele conseguiu 100 mil rublos e jogou o corpo em um barranco local. Mas a vítima não era um velhinho comum da região de Moscou, e sim o pai de Vladimir Legoida, que exercia as funções de porta-voz do patriarca Kirill. Ou seja, ele liderava toda essa máquina nojenta de propaganda da Igreja Ortodoxa Russa. Considerando essa forte pressão de cima, a polícia encontrou o assassino já no dia seguinte, 29 de dezembro de 2023. Ainda não houve julgamento, então só podemos especular sobre a punição. No entanto, qual é, afinal, a ironia por trás desse crime? O pai de Vladimir Legoida, que incitava a matar outros cristãos ortodoxos da Ucrânia, caiu pelas mãos daquele que justamente cometia esses assassinatos. É a ironia do destino, nada mais. História número 2. Um padrão semelhante. Dizem que a caligrafia desenvolvida ainda na infância praticamente não muda ao longo da vida. O mesmo dizem os peritos criminais experientes sobre os criminosos. Depois de cometer um crime uma vez, eles vão repetir os próximos de forma o mais parecida possível com os anteriores. Essa sabedoria popular foi confirmada pelas ações do próximo herói russo, morador de Rostov-do-Don, Sergei Rudenko. Em outubro de 2017, ele cometeu seu primeiro crime. Matou sua companheira. Durante uma briga familiar acalorada, Rudenko a derrubou no chão e a estrangulou com o cinto do roupão. E então tentou simular o suicídio dela, fazendo parecer que ela havia se enforcado. No entanto, os investigadores não acreditaram nessa encenação e o assassino foi condenado a 10 anos de prisão. No entanto, ele cumpriu apenas metade da pena e depois foi lutar na Ucrânia como mercenário do grupo Wagner. Nada sabemos sobre os feitos de combate de Rudenko, mas sabemos com certeza que na primavera de 2023 ele voltou da linha de frente e começou a procurar moradia em sua cidade natal. Ele encontrou uma opção adequada por meio de um anúncio e combinou um encontro com uma mulher de Rostov de 52 anos para alugar o apartamento dela. Mas durante a visita ao imóvel, Rudenko e a proprietária discutiram por causa do preço do aluguel. Foi aí que o ex-membro do Wagner se lembrou de suas habilidades meio esquecidas e estrangulou a mulher com um cadarço de tecido, além de desferir múltiplos golpes de faca na região do pescoço dela. A mulher morreu no local devido aos ferimentos. Depois, ele pegou o celular da vítima e fugiu da cena do crime, mas já no dia seguinte foi preso. Já em setembro de 2023, o assassino foi a julgamento e foi condenado a 11 anos e meio em uma colônia penal de regime fechado. A não ser, é claro, que ele acabe indo para a linha de frente novamente. Em um estado pseudo-valente como a Federação Russa, pode-se esperar de tudo. Terceira história. Queime, queime minha irmã.
O morador da região de Nizhny Novgorod, Oleg Greshko, pode ser chamado sem medo de um verdadeiro bandido. Ele passou a maior parte de sua vida nada heróica atrás das grades. A última vez que foi condenado foi em março de 2022. Ele foi sentenciado a 11 anos de prisão pelo assassinato de um conhecido, ao qual ele desferiu pelo menos 12 facadas e depois ainda o estrangulou com o fio de um aquecedor de água. Um bom começo, não é mesmo? O mais interessante ocorreu um ano depois. Atendendo ao chamado do bondoso czar ortodoxo, Greshko recebeu o perdão necessário e se juntou às fileiras dos guerreiros de Prigozhin. Participou dos famosos ataques nos arredores de Bakhmut e, o mais importante, sobreviveu. No verão de 2023, terminou o período de 6 meses do seu contrato e ele teve a oportunidade de voltar para casa. E logo o ex-integrante do Wagner mostrou seu pior lado. Ele foi processado criminalmente por agressão e roubo. A polícia demorou a aceitar a denúncia das vítimas, dizendo que queria entender e ajudar o herói da operação militar especial. Ou seja, simplesmente não queriam se envolver com um criminoso tão experiente. E o caso acabou sendo deixado de lado. Sentindo-se impune, Greshko decidiu não parar. Isso não é surpreendente, pois para um herói como esse, como se diz, todos os caminhos estão abertos. E já em 28 de setembro de 2023, matou durante uma briga a própria irmã, com quem morava no mesmo apartamento. Mas não apenas matou, ele a queimou. Sim, você não ouviu errado. Ele realmente a queimou viva, jogou gasolina na própria irmã e ateou fogo. A mulher morreu na hora por causa das queimaduras. O incendiário também teve queimaduras graves e precisou ser hospitalizado. Esse ato verdadeiramente bárbaro teve grande repercussão. Até mesmo o cão de guarda fiel a Putin, chamado Comitê de Investigação da Rússia, entrou em ação. E isso significa que Greshko vai ser preso por muito tempo. Ou já foi. Então, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Parece que está destinado a terminar seus dias na prisão, e nenhuma operação militar especial ajudou o criminoso a se tornar um membro normal da sociedade. Na verdade, foi o contrário. Quarta história. Mais um incendiário. Em breve, provavelmente, vai virar tradição entre os wagnerianos incendiar quem não gostam ou quem falou algo fora do lugar. Na verdade, nosso novo herói não incendiou a própria irmã, mas sim uma vizinha. Na verdade, 2 vizinhas. Mesmo assim, a situação é dolorosamente familiar, mas nem por isso menos assustadora. O morador do vilarejo de Yarmakovskoye, na região de Krasnoyarsk, Denis Stepanov, em 2021, foi parar na prisão por 3 anos e meio. Estando com raiva, ele espancou um conhecido com uma portinhola metálica do fogão, e depois, tudo seguiu o padrão. Recrutamento ao estilo Prigozhin, contrato de 6 meses, guerra nas estepes de Donetsk, ferimentos e retorno para casa. Mas Stepanov não se gabou por muito tempo de seus feitos de combate. Ele entrou em conflito com a família da vizinha, uma senhora de 68 anos e sua filha de 35 anos. Ele as ameaçou várias vezes. E ao mesmo tempo causava confusão, brigando com muitos dos seus conterrâneos. Ninguém conseguia dizer uma palavra boa sobre ele, mas vamos voltar ao próprio crime. Na noite de 3 de outubro de 2023, Stepanov esperou de propósito até que as mulheres estivessem dormindo profundamente. Ele jogou gasolina na casa de madeira delas e ateou fogo. As vítimas foram queimadas vivas, nem sequer tiveram tempo de sair de suas próprias camas. E o herói da operação militar especial foi pego em flagrante. Ainda mais porque o assassino nem tentou negar nada, uma franqueza desarmante. Só isso mesmo. Quinta história. E essa história assustadora é bem recente, ainda nem teve tempo de acumular uma fina camada de poeira. Nascido na região de Zabaikalsky, TSRN Darji, TSRN Japov cometeu um crime realmente terrível. Ainda em outubro de 2019, ele estrangulou e esquartejou uma garota de 18 anos e afundou os restos dela no rio. O assassino foi capturado e, como era de se esperar, recebeu uma sentença pesada: 14 anos de prisão em regime fechado. Como milhares de outros, TSRN Japov foi seduzido pelas palavras doces de Prigozhin e seus seguidores. E como era de se esperar, juntou-se às fileiras do Wagner. Quase nada se sabe sobre seus feitos em combate. No entanto, após cumprir os 6 meses exigidos, ele voltou para casa, para sua terra natal, Zabaikalye.
E logo começou a bancar o herói de verdade. Primeiro foi visitar a ex-esposa, que já tinha uma nova família naquela época, e a espancou de forma heróica. E não foi pouca coisa, foi uma surra brutal. A mulher teve as órbitas dos olhos esmagadas, por isso ela precisou colocar placas de titânio. Vocês não fazem ideia do quanto a polícia evita abrir processos contra quem voltou da guerra. Aqui é a mesma coisa. Durante muito tempo, não quiseram abrir um processo criminal. Os valorosos policiais russos corajosamente reprimem os manifestantes contra Putin e seu regime. Por algum motivo, eles não têm pressa em lidar com ex-integrantes do Wagner. É verdade que a vítima acabou conseguindo o que queria e o caso foi levado ao tribunal, mas o resultado foi praticamente nulo. Tsirinjapov mostrou suas medalhas e contou como derramou sangue bravamente pela Rússia em território ucraniano. E saiu apenas com uma multa ridícula de 5.000 rublos. Esse é o tribunal mais humano do mundo. O falecido Navalny e outros presos políticos não podem apreciar devidamente tanta bondade. Mas os atos heróicos de Tsirinjapov não pararam por aí. Ele decidiu aumentar as apostas. E em setembro de 2023, durante uma briga, ele estrangulou uma jovem de 22 anos. Dessa vez, ele não esquartejou o corpo da vítima, apenas o levou para um bosque próximo. Dessa vez, a polícia não falhou, pois o caso era realmente chocante. E em 4 de março deste ano, o Tribunal Distrital da cidade de Chita condenou o herói da Operação Militar Especial à já conhecida pena de 14 anos de prisão e também ao pagamento de 2 milhões de rublos como compensação por danos morais à familiar da vítima. Sinceramente, não consigo, é até emocionalmente muito pesado fazer esses vídeos. E esses desumanos cometem assassinatos e consideram isso algo normal do dia a dia. Sexta história: matou em agradecimento por ter sido acolhido. Um exemplo marcante do verdadeiro heroísmo russo, Ivan Rosomakin. Em sua aldeia natal, Novoburets, na região de Kirov, Ivan já havia se tornado famoso ainda muito jovem, em 2015. Ivan, com 10 anos de idade, entrou bêbado na casa de um vizinho e tentou estrangular a dona da casa. Por isso, rufem os tambores. Ele foi enviado para a prisão por 2 semanas. 1 ano depois, ele roubou uma loja local, ficou bêbado e bateu em um conhecido com uma pá. Pelo conjunto desses crimes, recebeu 3 anos de prisão. Rasomahin foi libertado em maio de 2019, mas ele não ficou muito tempo em liberdade. Ivan começava o dia como de costume com uma garrafa de vodka, mas beber sozinho era entediante, então ele foi até a casa de seu amigo. Para chegar mais rápido, ele decidiu pular a cerca da vizinha. Ela ficou indignada e por isso ele simplesmente a espancou até a morte. Alguns dias depois, ele atacou outra mulher, espancou-a e roubou sua bolsa, na qual havia uma garrafa de leite e um pão. Ele foi capturado e, como resultado, em 2020, o tribunal o condenou a 14 anos de prisão em regime fechado. Mas Ivan não queria ficar tanto tempo na prisão. Além disso, ele nem pensava em se reeducar. Aproveitando a chave mágica para a liberdade, oferecida a todos os presos por Evgeny Prigozhin, ele se alistou no grupo Wagner. Conseguiu sobreviver até mesmo na guerra e no final de março de 2023 voltou para casa, em Novoburets. Como herói da Operação Militar Especial, isso lhe trouxe mais agressividade e confiança na impunidade. A vida em uma pequena aldeia se tornou verdadeiramente russa. Bebedeiras, brigas, vandalismo. Ele quebrou alguns carros com um machado, ameaçou os vizinhos com um forcado e, o que mais assustava, assediava mulheres, e não era com flores. As pessoas ficaram com medo e começaram a reclamar às autoridades, que organizaram uma reunião na aldeia para acalmar o povo. As autoridades prometeram expulsar o morador violento da vila, para que ele voltasse para a guerra ou fosse para outro lugar qualquer. Mas não deu tempo. Durante a reunião, o encrenqueiro cumpria 5 dias de detenção por perturbação da ordem pública até 27 de março. E no dia 28, segundo o chefe de polícia do distrito de Viatsko-Poliansky, Vadim Varankin, ele deveria ir embora de trem para algum lugar junto com seus pertences. Mas algo deu errado e, em 29 de março, Ivan Rosomakin comete mais um crime horrível. Estando em estado de forte embriaguez, o reincidente de 28 anos invadiu a casa de sua antiga conhecida, Yulia Buiskik, de 85 anos.
Ela morava na cidade vizinha de Viatsky Poliani e sempre ajudava os jovens. No início dos anos 2000, a senhora recebia em sua casa crianças que estudavam em instituições de ensino técnico, mas não moravam na cidade, e sim em vilarejos da região, em especial em Novoburtsk. Porque às vezes era impossível para eles voltarem para casa. O sistema de transporte da Grande Rússia, o que mais posso dizer? Uma dessas crianças que ela ajudava era Ivan Rosomakin. Mas naquele 29 de março ele já não era jovem, e sim um criminoso endurecido, assassino que conhecia o gosto do sangue há muito tempo. Mas, sem se fartar dela na guerra, passou a buscá-la também na paz. A avó indefesa, para quem o monstro apareceu, naturalmente não podia resistir a ele, e Rosomakin começou a avançar. Começou a desferir múltiplos golpes de faca nela, ao mesmo tempo em que estuprava a idosa. Em 24 de abril de 2024, o tribunal condenou o assassino e estuprador, além do herói da Operação Militar Especial, a 22 anos de prisão. Ivan espera ir para a guerra e depois voltar para sua terra natal, para a alegria dos vizinhos. Sétima história. Amou-a até a morte. Esta é a história de Sergei Mironov, de 51 anos. Em 2022, ele foi condenado por assassinato, assim como Rosomakin foi recrutado pelo Grupo Wagner. Isso aconteceu em outubro de 2022. Recebeu uma medalha por bravura, da qual o ex-presidiário se orgulhava e postava fotos suas com ela nas redes sociais. Sergei Mironov lutou até abril de 2023 e, como recompensa pelo serviço, recebeu um perdão presidencial do presidente Vladimir Putin. Posando como um grande herói, depois foi para Moscou. E lá, sua vida pessoal também melhorou. Uma mulher de 42 anos, vamos chamá-la de Svetlana K. Encontrou em Mironov um ombro amigo e abriu não só seu coração, mas também sua casa, que ficava no bairro de Bibirevo, na rua Konenkova. O relacionamento deles ficou intenso e o cotidiano mais animado. Isso é comprovado pelas denúncias à polícia que Svetlana fazia periodicamente contra seu companheiro, confirmando as queixas com hematomas no corpo. Mas assim que Sergei ficava sóbrio e pedia desculpas, o desejo da mulher de punir o agressor desaparecia e ela retirava suas denúncias. O valente soldado também não ficava parado e vivia procurando confusão. Por isso, passou meses em um centro de detenção provisória por dano intencional à propriedade. Mas isso era só o começo. No domingo 24 de março de 2024, o ex-presidiário e herói da Operação Militar Especial, Sergei Mironov, ligou para a polícia e confessou que matou sua companheira durante a noite. A equipe que chegou ao local realmente encontrou o corpo desfigurado de uma mulher na cena do crime. O companheiro desferiu 15 facadas em sua parceira e, além disso, por algum motivo, cortou a orelha dela. O assassino não conseguiu explicar por que tirou a vida da esposa, de sua companheira, nem por que precisava da orelha dela. Ele só se lembrou que, antes de pegar a faca, tinha bebido algumas garrafas de vodka. O mais assustador é que todo esse horror aconteceu praticamente diante dos olhos de uma menina de 15 anos, filha de Svetlana, que naquela noite fatídica estava no mesmo apartamento. E dificilmente a prisão do assassino de sua mãe vai melhorar o estado emocional da menina. História 8. Valente entre as ovelhas, mas diante de alguém valente, ele mesmo vira ovelha. Analisar os detalhes da enorme quantidade de crimes que os chamados heróis da Operação Militar Especial conseguiram cometer em tão pouco tempo causa, me desculpe pela sinceridade, um sentimento de repulsa e nojo. Mas eu encontrei algo em comum em todos os casos. Quase sempre esses heróis procuram vítimas significativamente mais fracas do que eles, para assim, diante delas, mais uma vez provar seu heroísmo. Uma dessas vítimas foi Saslan Valiev, de 38 anos, morador de Tskinvali, capital da chamada autoproclamada República da Ossétia do Sul, que na verdade é um território também ocupado pela Rússia. Saslan Valiev, chamado de Tsugri, era o simplório da cidade e conhecido por todos os moradores. O homem tinha paralisia cerebral e era totalmente inofensivo, sem representar ameaça aos outros. Mas para os heróis russos é preciso mostrar sua força. Por isso, o ex-herói da Operação Militar Especial, Georgy Seukaev, matou o pobre homem bem na rua em 17 de abril de 2023. Ele começou a zombar de Saslan e, quando este xingou, Seukaev, sem pensar muito, esfaqueou o deficiente na coxa. Também vale ressaltar que a ambulância, ao chegar para prestar socorro, desculpe a redundância, não ajudou. Por isso, Valiev perdeu muito sangue e morreu no hospital.
No tribunal, Selkaev afirmou que o assassinato ocorreu sem intenção maldosa, pois só tentou assustar o agressor com a faca. Mas Valiev não se assustou com a faca, se afastou e continuou xingando, sendo punido por isso. Algumas fontes afirmam que Georgy Selkaev foi parar no grupo Wagner vindo da colônia penal, onde cumpria pena por assassinatos anteriores. Em 2014, ele foi para a Ucrânia lutar como voluntário, mas algo deu errado lá e ele matou o comandante, pelo que foi condenado. Mas a mídia russa prefere não comentar sobre esse incidente. É meio constrangedor transformar assassinos de seus próprios comandantes em heróis. E agora, atenção para a decisão do tribunal. Eu realmente não consigo acreditar que isso seja possível. O assassino recebeu 4 anos de prisão, 4 anos por um assassinato desumano. História 9. Minhas dívidas, seus problemas. Não importa o quanto tente reabilitar um criminoso, ele sempre busca dinheiro fácil. Foi o que aconteceu na nossa próxima história. A biografia de Rail Kairov, de 36 anos, morador do distrito de Pavlovsky, na região de Ulyanovsk, esse chamado herói da Operação Militar Especial, é muito rica. Mas não por bravura militar e sim por crimes e maldades. Mal tendo atingido a maioridade, Rail foi condenado a 7 anos por tentativa de assassinato. Ele quebrou a cabeça de uma pessoa com uma barra de ferro. Em 2018, Rail Kairov atirou em um homem com uma espingarda e queimou o carro dele junto com o corpo. Por isso, foi condenado a 11 anos e 8 meses em regime fechado. E ele continuaria preso até o início dos anos 2030 se não fosse pela guerra na Ucrânia. Kairov saiu da colônia penal direto para a guerra, juntando-se a uma empresa militar privada na Ucrânia. Depois, como de costume, veio o indulto de Vladimir Putin por participar da Operação Militar Especial. Retorno à terra natal e reincidência criminal. O ex-integrante do Wagner, sem dinheiro para uma vida confortável, se endividou e, quando chegou a hora de pagar as dívidas, resolveu sua situação financeira às custas dos outros. Ele escolheu como vítima um pai de muitos filhos, o funcionário da mesquita de 46 anos, Ibrahim Iseniaev, da região de Penza. Nas horas vagas, esse homem dedicado a Deus, o homem comprava animais para abate. Antigamente, até os parentes de Kairov vendiam gado para ele. Ele sabia disso e então teve uma ideia. Em 15 de abril de 2024, Kairov ligou para sua potencial vítima e ofereceu vender-lhe 2 bezerros. Mas supostamente era preciso ir buscá-los na vizinha região de Saratov. Ele se apresentou com um nome inventado. No dia seguinte, Ibrahim pegou o Wagnerita em seu carro e eles partiram. Depois de viajar por mais de 2 horas com o suposto vendedor, Iseniaev começou a suspeitar que havia algo errado. Ele fotografou seu companheiro de viagem e enviou a imagem para conhecidos. Mas ele já não recebeu resposta, porque Kairov exigiu de Ibrahim o dinheiro que ele havia reservado para comprar o gado, que naturalmente ele não queria entregar. O chamado herói da chamada Operação Militar Especial, sem pensar muito, esfaqueou o funcionário no coração. Pegando 300 mil rublos do carro, o assassino foi até sua aldeia natal, Muratovka, na região de Ulyanovsk. Entrou em seu próprio Jiguli e voltou ao local do crime. Lá, ele colocou o corpo da vítima no porta-malas do seu carro e incendiou a Gazelle. Já no território da região de Ulyanovsk, Kairov jogou o corpo no rio. E o que você acha que foram os próximos passos do herói assassino? Isso mesmo, ele foi para onde poderia se esconder, para a autoproclamada RPD, para se alistar como voluntário. Mas o Ibrahim, que ele matou, era muito respeitado. Por isso, o crime teve grande repercussão. As autoridades identificaram Kairov, em particular por uma foto tirada pela vítima, e o prenderam, levando-o de volta para a região de Saratov, onde o crime foi cometido. Agora ele enfrenta prisão perpétua. Mas por algum motivo, acho que o herói será mandado de novo para a linha de frente, onde sua prisão perpétua vai acabar muito antes. História 10. O gênio do crime. Vasily Murachev, morador de Angarsk, na região de Irkutsk, sempre teve uma inclinação criminosa. Assim, em maio de 2016, Murachev foi condenado a 1 ano de restrição de liberdade por causar lesão corporal de gravidade média. E em 2017, ele recebeu mais 15 dias por causar lesão corporal leve. Percebendo que as brigas não traziam sustento, Vasily passou para um novo nível.
Em agosto de 2018, como parte de uma gangue local com documentos falsificados, ele roubou sucata de metais não ferrosos no valor de cerca de $100 mil. Por isso, ele foi condenado a 8 anos de prisão. Depois, tudo seguiu o mesmo roteiro. Pelo grupo Wagner e de um indulto pessoal de Putin, ele acabou em liberdade. Mas já em 20 de junho de 2023, em um dos cafés da cidade de Angarsk, ele matou uma pessoa com uma arma de fogo e feriu mais 2. Tudo isso aconteceu em plena luz do dia. Na presença de mulheres com crianças pequenas, História 11 matou, esquartejou o corpo e bebeu vodka. Alexei Serov, em 2018, foi condenado a 12 anos por causar ferimentos graves que resultaram em morte. Por que cumprir tanto tempo se Putin concede perdão após meio ano na operação militar especial? Isso se você sobreviver. Em outubro de 2022, enquanto estava na colônia penal de Udmurtia, Serov assinou um contrato com o grupo Wagner e foi servir na chamada Zona da Operação Especial, que o próprio Putin iniciou na Ucrânia. E em julho de 2023 ele já recebeu o perdão. E com a consciência limpa, como dizem os recém-feitos heróis da Operação Militar Especial, ele se estabeleceu no distrito de Tostensky, na região de Leningrado. Dizia a todos que veio para ganhar dinheiro, mas não tinha pressa em arrumar um emprego. O veterano da Operação Militar Especial de 42 anos vivia junto com Nadezhda Konyukova, de 47 anos. No dia 20 de abril, Yulia Mukhturova procurou a polícia de São Petersburgo. Ela relatou o desaparecimento de sua mãe, Svetlana Konyukova. Ela era irmã gêmea de Nadezhda Konyukova e, junto com sua irmã, estava registrada na rua Komsomolskaya, no povoado de Nikolskoye. Em 21 de abril, policiais foram ao endereço da mulher desaparecida, bateram e tocaram a campainha por muito tempo, até que um Serov muito bêbado abriu a porta. No apartamento, os agentes da lei encontraram uma mala com restos humanos embalados. Serov jogou a segunda mala com o mesmo conteúdo pela janela, enquanto os policiais batiam e tocavam a campainha. O herói da Operação Militar Especial estava tão bêbado que não conseguia nem se explicar. Ele não conseguia pronunciar uma palavra de forma articulada. Depois de ser detido e sóbrio, o bandido contou que no dia 16 de abril houve uma briga entre as irmãs. Tomando o lado de sua escolhida, Alexei estrangulou Svetlana. Depois foi até a loja, comprou uma serra e uma mala para esconder os vestígios do crime. Ele esquartejou o corpo nos intervalos em que tomava grandes doses de vodka. Por isso foi encontrado naquele estado totalmente alterado. História 12. 2 assassinatos por falta do devido respeito. Representante destacado da futura elite russa, encontrado na distante Yakutia, na aldeia de Kutana. No início de 2023, Viktor Savinov, de 35 anos, voltou da Ucrânia. Mas, por algum motivo, em sua casa natal, os heróis da Operação Militar Especial não foram bem recebidos. O pai simplesmente não deixou o filho entrar em casa, e ele foi obrigado a procurar outro lugar para morar em algum lugar fora da aldeia. Acho que o pai sabia de algo. E esse algo se manifestou imediatamente em 2 assassinatos em um só dia. No dia do defensor da pátria, ou seja, 23 de fevereiro, Viktor Savinov naturalmente estava comemorando. Mas, obviamente, não muito animado, porque ele andava pela vila reclamando da falta de respeito por parte dos outros moradores. Com as mesmas reclamações, ele foi até a casa da tia dele, Valentina Fedorova, de 64 anos. Como já era quase meia-noite, a tia não deixou o sobrinho entrar em sua casa e ligou para o chefe da vila. Viktor estava bêbado, cambaleando e causando confusão nas ruas. Como resultado, o policial local chegou e levou Savinov para casa. Talvez, se o agente da lei tivesse detido o arruaceiro, não teria acontecido o que aconteceu. Porque no dia seguinte, Savinov primeiro quebrou a cabeça de seu companheiro de bebida, um homem de 34 anos, e então foi até Valentina Fedorova para se vingar pela ligação de ontem para o chefe da vila. Movido por um profundo sentimento de ressentimento por ser subestimado na sociedade, o assassino desferiu golpes de machado na mulher por puro prazer. Depois disso, ele tentou incendiar a casa e fugiu do local do crime, mas logo foi capturado em um povoado vizinho. A investigação não revela detalhes da biografia do suspeito, mas um jornal local notou uma coincidência completa dos dados pessoais dele com Viktor Savinov, que desde 2010 foi repetidamente responsabilizado por causar lesões corporais graves, furtos, roubo de carros e ameaças de morte. Assalto e tentativa de roubo.
Em 2020, ele foi condenado a 11 anos por assassinato de uma mulher cometido com especial crueldade. Ou seja, ele deveria ter sido isolado da sociedade até 2031. Mas aproveitando o indulto de Putin, o criminoso reincidente cometeu mais 2 crimes graves em um só dia. História 13, o incendiário. Nosso próximo personagem matou 13 pessoas de uma só vez. Esse sujeito é Stanislav Yonkin, de 23 anos, natural da cidade de Asbest, na região de Sverdlovsk, casado, pai de 2 filhos. Na primavera de 2022, Stanislav, como um verdadeiro pacificador russo, assinou um contrato e foi para a Ucrânia matar civis. Serviu por pouco tempo, pois no outono do mesmo ano já estava na Crimeia tratando uma concussão que sofreu. Depois foi enviado para sua unidade militar, que ficava em Kostroma. Ou o serviço não era rigoroso, ou a concussão trouxe consequências, mas disso redes sociais e mídia não falam. O fato é este. Em 5 de novembro de 2022, o sargento e condecorado com a medalha por coragem, Stanislav Yonkin, acabou em uma boate chamada Polygon, onde bêbado começou uma briga. Cerca de 15 pessoas participaram dela. Vale dizer que esse estabelecimento já tinha uma má reputação há muito tempo. Confrontos e brigas eram comuns lá. Stanislav, bêbado, disparou um tiro com o lançador Sinal do Caçador. Esses dispositivos são vendidos em lojas especializadas e são usados para enviar sinais em condições extremas na floresta, durante a caça ou em outras situações. Mas de forma alguma devem ser usados em locais públicos ou ambientes fechados, pois apresentam risco de incêndio e podem causar ferimentos. Foi exatamente isso que aconteceu no nosso caso. A carga disparada pelo dispositivo atingiu o teto, onde havia espaço suficiente entre as placas para que o fogo se espalhasse. Quando os frequentadores do clube notaram o perigo, já era tarde. O teto desabou e, literalmente 1 minuto depois, todo o shopping center estava em chamas, enquanto cerca de 250 pessoas presentes correram para as saídas, que não eram tantas assim. Como resultado, 13 pessoas morreram. O responsável pela tragédia foi rapidamente encontrado e detido. A sentença foi proferida quase 1 ano e meio depois, em março de 2024. Stanislav Yonkin foi condenado a 20 anos em uma colônia de regime fechado. Além disso, ele foi obrigado a pagar aos familiares das vítimas 14 milhões e meio de rublos e a indenizar o proprietário do prédio em 45 milhões de rublos. Para conseguir esse dinheiro, Yonkin planejava retornar à zona da Operação Militar Especial. Infelizmente, não conseguimos encontrar informações sobre se o incendiário realizou esses planos, mas suponho que é bem possível que o assassino de 13 pessoas já esteja em liberdade. História número 14. O assassino carinhoso e pedófilo. No contexto desta história, quero dar mais atenção especificamente à vítima do crime. Anastasia Yakina, uma moradora de Nizhny Tagil de 11 anos, era uma menina loira, simpática, de baixa estatura e corpo magro, que havia perdido a mãe há apenas 1 mês, falecida devido ao câncer. Ela morava com o pai em um dormitório de um velho prédio de 5 andares, com paredes sujas e descascadas e buracos no chão. Resumindo, a menina cresceu em condições desfavoráveis. Tudo isso despertaria compaixão e empatia em uma pessoa normal, mas não em um criminoso endurecido que, por obra do destino, se tornou herói da Operação Militar Especial da noite para o dia. No dia 30 de agosto deste ano, Nastya desapareceu. Seu pai, embriagado, informou sobre o desaparecimento dela à vizinha tarde da noite. Ele disse que deixou a filha sair, mas ela não voltou para casa, o que nunca tinha ocorrido. A vizinha imediatamente organizou buscas pela criança, mas só foram encontrados a bolsinha e o telefone da Nastya bem debaixo das janelas da casa. Na manhã seguinte, registraram um boletim de ocorrência. As autoridades analisaram hipóteses e buscaram em todos os lugares. Revistaram toda a casa, chegaram até a ir ao cemitério onde a mãe da menina desaparecida estava enterrada, sem sucesso. Definiram um círculo de suspeitos e até o próprio pai foi submetido ao detector de mentiras. Interrogaram todos os moradores do prédio e souberam que Vladimir Alexandrov foi inesperadamente para a Operação Militar Especial. Quando revisaram as câmeras, viram que esse homem, no dia do desaparecimento da criança, levou para o porão da casa um grande saco de lixo. Os policiais, já no primeiro dia das buscas, estiveram no porão, mas não o examinaram cuidadosamente porque, não riam, isso não tem graça nenhuma, o porão estava inundado de fezes até os joelhos.
Só depois de verem as imagens da câmera, os policiais chamaram os funcionários da empresa administradora, que, usando botas altas de borracha, desceram ao porão e encontraram o corpo da menina de 11 anos, Nastya Yakina. Isso já era 3 de setembro, no quarto dia de buscas pela criança. O apartamento do suspeito de assassinar a criança, Vladimir Alexandrov, de 40 anos, foi arrombado e lá encontraram provas da presença da criança e vestígios de sangue. Ao mesmo tempo, começaram a perseguir o assassino e conseguiram detê-lo já no último momento em um dos aeroportos de Moscou. Para apagar os rastros, o pedófilo decidiu ir para a guerra. Sabe-se que Vladimir Alexandrov já foi processado criminalmente várias vezes, inclusive por roubo, agressão, fraude e estupro, e por envolver um menor na prática de um crime. A última vez, ele foi condenado em 2022 por estupro e atos sexuais violentos, como ele estava em liberdade em 2024. Vocês já devem imaginar que ele aproveitou o perdão por participar da operação militar especial, mas acabou repetindo os mesmos crimes. Os moradores do prédio malfadado sabem pouco sobre o criminoso, afinal, ele se mudou para este alojamento há apenas alguns meses. Eles não suspeitaram das histórias de Alexandrov sobre retornar da operação militar especial após sair da colônia penal. Todos sabem que há muitos condenados na Rússia. A sociedade é mais do que tolerante com essas pessoas. O principal, destacavam os moradores locais, era que Alexandrov era educado, sempre cumprimentava, não xingava, praticava esportes e gostava muito de crianças. Ele até fez uma caixa de areia para as crianças do pátio com o próprio dinheiro. As crianças locais retribuíam o carinho e, com afeto, o chamavam de tio Vova. Após a prisão, o pedófilo confessou o estupro e assassinato de Anastasia Yakina, que cometeu em estado de embriaguez alcoólica. Ele contou que naquele dia fatídico foi até a casa do pai da Nastya, mas ele não estava em casa. A menina abriu a porta e ele a convidou para chá, convite que ela aceitou. Em casa, ele estuprou a criança e depois a matou. Ele escondeu o corpo no porão. Agora, Alexandrov está preso no centro de detenção provisória. Por matar uma criança e sequestrá-la, Vladimir Alexandrov, que foi detido, agora enfrenta prisão perpétua. Mas isso já não vai ajudar nem a Nastya, que foi morta, nem ao pai dela. História número 15. Reincidente. Professor de boas maneiras. E o primeiro lugar no nosso episódio de hoje vai para Alexander Derzalov. Não pela sofisticação do crime, mas pela honestidade. Pela biografia desse personagem, podemos com certeza chamá-lo de verdadeiro reincidente. Um homem de 30 anos tem 7 condenações. 7. E quase sempre por violência, por ameaça de morte, por tentativa de homicídio, por lesão corporal, por uso de violência contra um representante da autoridade. Houve, é verdade, também acusações por furtos e assaltos. Sua última sentença, Derzalov recebeu em 2021 e foi mandado para a prisão por 4 anos. Derzalov assinou um contrato com o Grupo Wagner na colônia penal. Foi para a zona da Operação Militar Especial. Pelo serviço, além do perdão, ganhou uma medalha por bravura. E o direito de ser uma pessoa respeitada na sociedade. Mas não durou muito. Sua cidade natal, Kemerovo, não recebeu o recém-proclamado representante da nova elite da Rússia de forma muito amigável, sem a devida reverência. Derzalov teve que pegar a faca novamente e ensinar as pessoas a serem educadas. Isso aconteceu numa manhã cedo, no outono de 2023. O veterano da Operação Militar Especial retornou de uma boate e viu 2 desconhecidos na varanda vizinha insultando-o, ao menos segundo a interpretação de Derzalov. Então, pegando uma faca, ele foi até o prédio vizinho. A porta do apartamento estava destrancada. Lá dentro, além dos próprios ofensores, havia também 2 mulheres e 2 crianças. Mas essa circunstância não impediu o criminoso, e ele avançou contra os desconhecidos. Feriu gravemente um deles. Felizmente, após o golpe, a lâmina quebrou do cabo. E os presentes conseguiram imobilizar o agressor e entregá-lo às autoridades. Enquanto eles iam até o local do ocorrido, Alexander Derzalov revelou honestamente sua verdadeira natureza e suas intenções. Eu vou cortar vocês. Vou matar vocês. Eu lutei pelos seus filhos. Eu matei lá e vou matar vocês também. Assim gritava o criminoso neutralizado.
Mas no tribunal, ele não admitiu sua culpa. Afirmou que só queria conversar com os rapazes sobre o perigo deles, sobre o comportamento moral, porque, se quisesse matar, teria feito isso. Afinal, foi exatamente isso que eles aprenderam na Operação Militar Especial. O tribunal condenou o reincidente a 7 anos de prisão, mas ninguém garante que em meio ano ou um ano o veterano agressivo da Operação Militar Especial não estará livre novamente e que não continuará ensinando boas maneiras aos seus compatriotas. E infelizmente, esses não são casos isolados. Existem centenas desses casos. E sobre milhares, simplesmente se cala por puro medo. Esse é o mundo russo. E seus heróis. Tchau a todos.